Agora vamos falar de Another, em que muitos alunos da sala 3 acabam falecendo e tem que descobrir o que está acontecendo. Quem está por trás disso? Gente, nem mais antes de falar desse anime que deu muito o que falar em 2012, se inscreva aqui no canal e já deixe seu like. Quem não acompanha muito esse mundo, que é de terror, que o protagonista, o coach, vai pra cidade visitar seus avós porque o seu pai foi na Índia e ele nem sequer vai à escola porque acaba tendo um problema no pulmão, só pode retornar em maio. Porém, na hora que ele for ter alta, saiu, ele viu uma menina com tapa-olho, que é a Mei Mizaki, indo com ele, uma boneca e passando um necrotério, dizendo que ia lá procurar metade dela. É um negócio bem misterioso. Ele fica bem atento e mais ainda quando no outro dia as aulas vê que ela está na sua sala. Parece que ninguém olha pra ela, ninguém presta atenção, é como se ela não existisse. Ele começa a se aproximar, uma hora ela está lá no último andar, lá vai ele. Todo mundo começa a falar com o protagonista. Eles não comentam sobre isso quando diz o nome dela. E assim, quando vai encontrar, muitas vezes parece que ela some do nada, e aí vai numa loja que são de bonecas e tem uma que é super parecida com ela. Então esse clima amistoso com ele acaba quando a Yukari, que é representante da classe, acaba falecendo. De que jeito foi? Foi justamente numa cena super falada que eu estava doida pra assistir. A correria acaba tropeçando na escada e como ela estava com uma sombrinha, a parte do ferrinho ali de cima acabou cortando o pescoço dela. É desse jeito que acontece. Vai sangue por todo lado. E olha, eu achei que ia ser um pouco mais diferente, confesso. Pensei que ia ter sim já quem tinha feito uma pista, mas não. Foi tudo dado como acidente. As testemunhas que são os dois não puderam falar nada. Mas aí a Misaki acaba comentando com ele que há 26 anos uma menina faleceu e os caras fingiram que ela existia na sala 3, desceu uma foto depois e por causa disso acontecem muitos falecimentos. Os outros não comentam disso pra ele, eu achei que fosse uma regra, não podia dizer de jeito nenhum. Depois a gente vê que é um pouco diferente. Quando ocorre o segundo falecimento foi com a Sanai, que é uma enfermeira irmã de um desses da classe, e foi no elevador. De uma maneira assustadora, principalmente pra quem entende, eu tinha medo de andar nessas coisas. E assim a gente percebe que a cada mês uma pessoa falece. Eles até comentam sobre isso, que começou e vai acontecer sempre, que eles não têm como deter, não têm o que fazer, ficam muito desesperados ao ponto de tratar o principal como um nada, não Zé Ninguém, assim como eles tratavam a Mei Mizaki. E ali nós vemos que ela não era um fantasma, masturbação, nada disso. Era só uma pessoa que eles estavam fingindo que não existia, assim como ele agora, porque é uma regra e dizem que quando alguém faz isso na sala, não começa a ter todos esses falecimentos. Mas como deu errado, eles acreditavam que é porque ele acabou falando com a Mei, isso desencadeou tudo por ele ter quebrado a regra. Eles acham que a culpa foi dele, do protagonista, é sempre sofrido. Eles querem o Ikuko, ele tem uma doença do coração, começa a comentar pra ele que não gosta disso de ter que ignorar todo mundo. Nessa hora ele acaba falecendo, ele cai ali, tem um infarto, não tem o que fazer. Que vemos, duas pessoas faleceram em junho, praticamente uma pertinho da outra. Pior ainda, porque pode acontecer mais. Porém, acabou não tendo. Nós vemos que até agora o jeito que eles faleceram foi um pouco diferente do outro, mas eles estão ligados de algum jeito, sejam familiares dos alunos ou os próprios. Professores podem estar envolvidos e um deles é o Joichi, que é justamente o que está cuidando da classe 3. Haja coragem, gente. Eu acho que se acontecesse tudo isso em tantos anos assim, faz 26 anos, eu ia decretar que aquela cidade ali não existisse mais, aquilo lá, todo mundo fosse pra fora, entendeu? Porém, é isso que acontece, né? Pra dar o terror. E o coitado, quando chegou, pegou uma faca direto ali da bolsa e tirou sua própria vida. Foi isso que aconteceu na frente de todo mundo da sala. Sim, essa foi a vítima de Julho. Vamos pro verão, em que o Koji, ele acaba de descobrir o bibliotecário, que na verdade era professor na época lá, 26 anos, e ele comenta que há 15 anos, na metade desses acontecimentos, não teve mais
parou, cedeu. E isso foi depois deles irem em uma excursão, saírem ali do lugar, mas ninguém sabe como que faz, porque vários já tentaram depois e ninguém conseguiu. Isso fica muito na cabeça dele, que no verão ele pergunta até para sua tia, porque ela que estava justamente estudando na classe 3 nesse tempo, mas ela comenta que não lembra de nada. E eles vão atrás de um dos colegas, que foi o cara que justamente quebrou a maldição, pra ter aquela cena de praia. E um deles, o Nakao, ele vomita muito no meio do caminho, parece meio mal. No finalzinho, o vento acaba levando a bola que eles tinham, que era de plástico, direto pro mar, e ele foi atrás. Pareceu que se afogou ali mesmo, todo mundo ficou desesperado, mas lá vem o bendito de uma lancha pra atropelar o Nakao e acontecer que a gente sabe, sangue pra todo lado, mas uma morte pra ser contada da classe 3. Vê que o Nakao, na verdade, não faleceu por conta da lancha, ele já estava sem vida antes, não foi por afogamento, mas sim uma facada que ele recebeu na cabeça lá na cidade amaldiçoada. Então, tudo começou sim no lugar. É que comenta, quando você vai para um outro local, não pode ocorrer isso. Foi nessa hora que o protagonista ouviu que o cara escondeu na sala 3 a resposta. O que tinha que fazer para quebrar a maldição? Lá vão eles procurar a fita e acabam encontrando. O que eu penso os outros eu acho que nunca chegaram a tentar conversar com a turma 15, nunca tentaram ver o que é, nem nada. Sobrou pro protagonista, claro. Eles estavam para ouvir, mas a fita se rasga, porque era um negócio antigo lá. Só pra nesse meio eles acabarem mostrando que o irmão Yumi, uma delas, acaba falecendo. Uma escavadeira pegou e invadiu a casa dele. Ele estava lá no computador e ali mesmo ficou. E também a Aya, que foi com seus pais. Eles foram juntos e caíram, faleceram. Se foram de acidente. Porque eu acho que foram 3 pra contas nessa hora. E lá vão eles nessa excursão maravilhosa pra... Só os 4 sabiam, depois que eles ouviram que a única maneira de poder deter a maldição era tirando a vida do morto que estava lá. Quando começa tudo isso e um falece, acaba entrando alguém, um aluno transferido, nem a pessoa sabe que não está viva, por isso é muito complicado. O Kazami, que é o presidente, querendo tirar a vida de todo mundo, achando que é a Mei, assim como na cozinha também teve uma explosão, e isso acabou dando vários incidentes, como a Yumi falecer na janela, né, se enroscaram no fio, e outra pegou num lugar que estava cheio de vidro, só ficou lá a Mei e o protagonista, pra mostrar, né? Vários outros sim sobreviveram. E ela então diz que o seu olho dá pra saber quem que faleceu ou quem não. E ela já sabia faz muito tempo, mas não abriu a boca, então sim, a culpa é dela. Mas a partir desse instante que ela comenta que poderia ter tido antes, poderia não ter acontecido todo esse caos tremendo se ela contasse ou fosse atrás de ser a própria tia do protagonista. Então sim, ela tinha falecido e ele não lembrava disso. E essa tia dele acabou fingindo ser uma professora. A Mei viu que no entorno dela não tinha mais vida e ela mesma quis acabar. Só que o protagonista aqui, um golpe final. Mesmo se esforçando, mesmo que ele tenha ficado com o pulmão ruim de novo e tivesse que ir pro hospital, a maldição acabou porque tiraram a vida de quem era o integrante extra do lugar ali. Mas é uma entidade, gente. É como se fosse um ser superior que faz isso. E o que eu acho? Será que ele é espírito serial ou em massa? E o primeiro ponto é que aconteceu 26 anos atrás e a cada ano, uma vez por mês, ele faz isso. Quando quebra essa regra, é uma pessoa que tinha que ser como excluída, começaram a falar com ela. Só gente da classe 3 desde o começo, por conta do que aconteceu. Pra quebrar a maldição é do mesmo jeito, tem um tipo de regra, tem um ritual, mesmo que sejam feitos de outros jeitos, sombrinha, seja o que for, feito com pessoas do mesmo
mesmo tipo. Se alguém não estiver na classe 3, não for irmão, parente, nada disso, não vai estar envolvido. São pessoas de um certo círculo pequeno, pode acontecer a cada ano, no 9º ano. Então ele fica numa região, mesmo que sejam lugares diferentes, porque, como eu disse, uns foram na escola, outros foram fora. Então é todo um requisito, um padrão. O que a gente vê? É um ser invisível, mas que pra mim é um serial por conta de tudo que eu comentei. E o que eu acho, na verdade, vai até Ai, que foi que sofreu o acidente. Porque em agosto foi tudo feito por pânico. Ele estava tirando a vida de todo mundo sem se importar se era, se não era, quem é, quem não é. Tem muito mais, né, gente? Que todo ano tinha 7. E é isso que eu acho de Another. Eu gostei bastante de assistir. Gore, tem sangue. Como eu disse, naquele tempo era muito falado. Hoje eu não vejo quase ninguém comentar sobre. Então essa foi a minha análise criminológica. Quero saber se vocês assistiram, o que vocês acham dele. Quem vocês acham que tirou a vida de todo mundo. Muito, muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos.